Fala, meu povo, esse é mais um episódio aqui da Voz do Churrasco. Eu sou o Cris Mendes, estou aqui com meu companheiro de vida e de bancada, André Ferrari. Isso aí mesmo, nós juntos somos a Voz do Churrasco para mais um episódio. 69º episódio, hein, Cristiane? Ininterruptos. Ininterruptos, né? Depois dizem que é sorte. É persistência. Consistência Mas e persistência. a gente aprendeu bem, né? Com quem persiste, com quem faz. É verdade. Com quem não desiste e tá sempre inovando, né? Com a gente certeza. teve uma boa escola. Tivemos bons amigos durante essa caminhada, acho que um padrinho em especial, né, Cristiane? Sim, e uma caminhada. E aprendemos com ele, né? Muita Aprendemos coisa. com ele, é verdade. Mas vamos lá. Estamos num ambiente novo. Então, Exatamente. sejam muito bem-vindos à nova casa da Voz do Churrasco. É isso aí. Estamos aqui num novo estúdio, num novo cenário, sempre evoluindo e sempre buscando melhorar para chegar até vocês, nossos telespectadores, sempre com aquilo que há de melhor. Não só do empreendedorismo, mas também da gastronomia, do churrasco, conhecimento, inovação, porque é tudo isso que essa plataforma, a Voz do Churrasco, entrega para vocês. Conhecimento e empreendedorismo e histórias bem inspiradoras, né, André? Relevantes, com certeza. Bom, gostaria de agradecer o pessoal dos Estúdios Combo. Estamos aqui no nosso primeiro episódio com eles, na nossa nova casa. E a partir de agora, a Voz do Churrasco terá, como é que eu vou dizer assim, episódios itinerantes também em outros estúdios, né? E inclusive algumas novidades que eu não vou contar, mas em seguida vocês vão ver aqui na telinha, não é, Cristiane? É isso aí, muita coisa boa vem aí. Muita coisa nova, né? Muita coisa Uma nova fase. Uma nova fase. E muitas novidades por aí. Isso aí. E sempre com os melhores patrocinadores e apoiadores, né, André? Isso aí mesmo. É o Capitã, melhor farofa do Brasil, farofa de comer de colher, Barão Erva Mate Chás, há mais de 70 anos ao lado dos gaúchos, Zinho com a linha Todo Churrasco, agora cada vez mais presente aqui no Rio Grande do Sul, Carvão Cardecácia também. Vamos lá, Cristiane, agora dá uma ajuda, senão tem que tomar um fôlego, né? Tomou um fôlego. Borrússia, feito pela nossa gente. Asiana, o melhor restaurante asiático do sul do Brasil. Eli Couros, referência em artigos em couros, facas, bainhas, mochilas, enfim, tudo que for de couro, o Eli Couros é a pedida. Pode mais. Dom Cássio Selaimen, hoje com o seu devido destaque na nossa mesa, com a faca e com a caixa, que é um baita presente para você, aquela caixa vermelha ali, chega a dar arrepio quando o cara ganha. Vamos lá, temos também Clínica Liper, do nosso amigo e dentista Lucas. Para não seguir, faltou alguém? Claro, quem você mais puxa saco. Ah, faltou ele, né? Faltou ele. Eu sempre deixo ele pro final, sempre porque ele é meu amigo. É, você puxa saco. Marcelo Bolinha, referência em carnes e linguiças artesanais. Um abraço, Bolinha, viu? Ela tem ciúme de ti aí, ó. É o único que você fala o endereço. Ah, hoje eu não falei. É, não falou, mas você fala o endereço. Avenida Guido Mondim, 1052, loja de fábrica, próxima à Avenida Cristóvão Colombo e a Avenida São Pedro aqui em Porto Alegre. Vai lá e conheça. Tô falando, tá vendo? Muito bom, mas sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. O currículo dele é longo, é extenso, porque ele tem uma caminhada inspiradora, uma caminhada brilhante, uma história que motiva principalmente nós aqui que aprendemos com ele, e a gente tem um prazer muito grande de, nesta nova fase da Voz do Churrasco, ele ser o primeiro entrevistado. Com ele é verdade, bem simbólico, é verdade. É muito simbólico para nós, porque nós começamos com ele, foi ele quem nos viu e falou, por que vocês não vão ter, por que vocês não têm um programa? Então, ele é nosso padrinho. Então, se a Voz do Churrasco existe hoje, tudo começou lá atrás, em 2023, por conta do nosso amigo Fabiano Brasil. Seja muito bem-vindo. Legal, obrigado. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Quero dizer que fico muito feliz de ouvir isso, né? De descobridor, o padrinho, enfim. Mas a gente só observa, quando a gente vê o potencial, né, de divulgar um tema específico, com pessoas capacitadas para isso, que entendam daquilo que elas querem falar. E eu me considero muito feliz por poder estar trazendo esse protagonismo para mais pessoas em áreas específicas e que, fala de churrasco, por favor, né? É algo maravilhoso. Então, uma honra estar aqui, agradeço sempre esse reconhecimento que vocês fazem. Eu brinco que eu tenho bronca com homenagem póstuma, né? Porque realmente, quando é póstumo, o cara não vê que foi homenageado. Então, quando a gente valoriza, faz esse reconhecimento, é sempre muito, muito gratificante, muito feliz. E feliz de ver o sucesso de vocês também,
Essa é uma situação que a gente tem que valorizar. São 69 programas. A gente sabe que não é fácil, só quem está ali fazendo sabe, né, da dificuldade que é empreender, seja em qualquer que seja o setor. E vocês são empreendedores em 2 empreendimentos diferentes, de setores diferentes. Então, muito obrigado pelo convite. Honrado de estar aqui com vocês. Que legal, que legal. Nós que agradecemos o seu tempo e, de fato, não é uma homenagem, assim, da boca para fora, porque é real, é verdade. Você sempre me fala, eu fico até constrangido. Mas é muito verdade mesmo, tudo isso. E ter aprendido com você muitas coisas. E a gente aprendeu e a gente traz e executa até hoje. Claro. Só as coisas certas, né? Mas com certeza. Mas vamos lá, né? Fabiano, para nossa audiência, né, que talvez não te conhece, aqui no Rio Grande do Sul, com certeza a grande maioria te conhece, mas a gente tem audiência em todo o Brasil. Então, para quem não te conhece, quem é Fabiano Brasil? Conta um pouquinho para nossa audiência. Pois é, pior e mais difícil pergunta é quando perguntam pra gente quem é o fulano de tal e tal, né? Mas eu sou jornalista, né? Meu sonho sempre foi trabalhar em rádio e televisão desde criança. Nunca me vi fazendo outra coisa. A minha história ela começa quando eu tinha lá meus 7, 8 anos de idade. O meu pai, infelizmente, falecido em 92, muito jovem, aos 47 anos. Mas o pai era músico, era inspetor de vendas, vendedor, comercial, mas também era músico. Inclusive, ele fazia parte da caravana da Rádio Farroupilha. Isso depois, né? Antes ele era um músico tentando sucesso de músicas nativistas. A história do churrasco, do chimarrão, vem muito com ele. Eu era de CTG, inclusive. É mesmo? Fui de CTG Os Mangrulhos e depois do Descendência Farrapa. Que legal. E fui campeão de declamação mirim aí por alguns CTGs e alguns rodeios artísticos, culturais. E lá eu aprendi muito do tradicionalismo, né? Sou apaixonado pelo Rio Grande do Sul. Deixei de frequentar depois que o pai morreu. Mas o pai foi levar uma fita cassete dele pro Sérgio Zambiasi, ali na Rádio Farroupilha, quando ela ainda era na João Pessoa. Eu tinha 7, 8 anos, né, mãozinha dada com o pai e tal. E quando eu vi o estúdio, vi o Zambiasi falando lá, né, no programa Comando Maior, eu saí de lá e falei, pai, é isso que eu quero fazer quando crescer. Ele, tá falando sério? Sim, pai, eu me apaixonei, é isso que eu quero fazer. Dali nós saímos da João Pessoa e foi direto na Alberto Bins, que até hoje é uma avenida aqui em Porto Alegre que tem muitos desses comércios ligados a som, a áudio, enfim. Ele comprou um microfone e um gravadorzinho pequeno para mim. E dali eu virei o chato da família, nos aniversários, nas festas, sempre lá entrevistando, tentando, conversando. E eu me lembro que no Réveillon, né, fazia, aliás, previsões, pegava as tampinhas de cerveja, de refrigerante, fazia as previsões, falava no rádio, gravava. E era legal, pena que a gente não tem muito desse material, porque eu gravava os meus familiares falando que eles projetavam para aquele ano. Quer dizer, sem querer, eu estava fazendo uma projeção até de coaching aí, botando metas nas pessoas que elas mesmas passavam. Mas ali começa a paixão pelo rádio e pela televisão, né? Há muito tempo, né? Lá na década de 80, eu tenho 48 anos hoje. Nasci em 77. Então, foi ali, início da década de 80, que eu nunca me vi fazendo outra coisa. O pai, aí nesse caminho todo, né, eu fui sempre brincando de fazer rádio em casa. Me lembro, os barulhos de helicópteros, né, os sons de helicópteros com a tampa de margarina no ventilador, né, e fazia gravações. E brincava muito com isso. O pai, infelizmente, morre quando eu tinha 15 anos. Aí eu meio que deixei de lado essa questão do jornalismo, do rádio, para trabalhar em outras situações, para ajudar em casa. Enfim, era a minha mãe, eu e o meu pai e o meu irmão mais novo. Tenho 2 irmãos mais velhos somente por parte de pai. O meu irmão mais velho depois vem morar conosco, mas de imediato já morava conosco o meu irmão mais velho. Mas eu queria ajudar em casa, enfim, terminei, né, o ensino médio, na época, 2º grau. E fui para a faculdade de administração de empresas. Eu entro no jornalismo com 21 anos, que eu começo a entrar mesmo no rádio, depois na televisão, enfim, me formar em jornalismo só bem mais tarde, depois dos 30 ainda. Então, foi uma carreira de muita luta. Quando a Cris falou um longo currículo, é porque eu também estou mais velho, né? São 27 anos de carreira. Mas é um bom chão, né? É um chão legal, assim. É uma caminhada. Eu tive muita sorte de encontrar grandes pessoas no caminho, assim, que eu pude aprender. Vocês falam muito em aprender. Puxa, eu pude trabalhar com grandes nomes do jornalismo na Rádio Guaíba, antes também, em outras emissoras de menor expressão, mas que também me ensinaram muito. Na Rádio Guaíba foi uma escola ali com Milton Ferretti Jung,
com o Fernando Veronese, Amir Domingues, essas feras, né? Rogério Mendelski, Flávio Caras Gomes. Eu ver esses caras atuando, o Mário Mazeron, citei, atuando, o Luiz Carlos Reck, Haroldo de Souza, enfim, eu vendo esses caras trabalhando na minha frente, o Jurandir Soares, que está lá até hoje, eu via esses caras trabalhando, puxa, não estou acreditando que eu estou aqui, e podendo aprender, conversar, enfim, foi realmente uma escola muito grande, né? A partir de 2005, quando eu fui para a Rádio Guaíba, mas antes também penei, né? Muito. Eu acredito que é fundamental isso na vida, assim, a gente passar por fazendo um link com o futebol, por essa categoria de base. A gente trabalhar em rádios menores, você tem que carregar o cabo, tem que viajar, tem que levar a mala, passar a noite inteira viajando muitas vezes, num carrinho apertado com 5, 6. Mas isso tudo faz parte. Né? Fazer produção antes de ir para o microfone, eu sou muito defensor disso, né? de fazer essa categoria de base. E eu aprendi muito nessa época. E hoje eu atuo na Rádio Bandeirantes. Né? Há pouco também nós tínhamos o Band Entrevista na Band TV. Na Rádio Bandeirantes, hoje eu tenho 2 horários diários. Né? O Manhã Bandeirantes, eu e a Regina Lima, né? Das 10h30 ao meio-dia. À noite, os 60 minutos, das 8 às 9 da noite, de segunda a sexta. E desde 2021, eu também atuo com o Pô Streaming TV, que vocês fizeram parte. No meio da pandemia, enlouqueci, não, vamos fazer alguma coisa diferente. E criamos a Pô Streaming TV, que na época não se falava muito em TV por streaming, embora não pareça tão longe, 21, nós não tínhamos nenhuma TV por streaming com programação regular. O Pô Streaming foi o primeiro a fazer isso. E nasceu de um formato, ele foi se aprimorando, mudando, a gente vai errando muito, eu adoro dizer isso, né? Que as pessoas pensam que a gente vai acertar de cara, ou quando dá uma coisa errada, vou desistir. Sempre é no erro que se aprende, né? Eu errei muito nesse período e continuo errando todos os dias, e agradeço por errar, porque são neles que a gente aprende, é ali que a gente vai saber qual é a decisão certa, o que você pode fazer para mudar algo que não está funcionando. E hoje o Pô Streaming TV tem o seu melhor momento, e é o nosso slogan 2025, né? Vivendo o nosso melhor momento, e também tentando passar isso para o nosso telespectador, internauta, enfim. O Pô Streaming passa pelo seu melhor momento graças a esse monte de erros que nós tivemos. E que a gente vai continuar errando, vai continuar acertando, Sim. vai continuar aprimorando. E a vida é isso, esse ciclo da vida, de a gente errar e aprender, errar e aprender, errar e aprender, ele é fundamental. Para quem disser que nunca errou, está mentindo, porque não tem como. Ainda mais no empreendedorismo, né? Quando você está empreendendo... Fundamentalmente ali. Fundamentalmente, então, a gente vai errar. É uma história cheia de altos e baixos, mais altos do que baixos, de muito aprendizado. No meio do processo, eu acabei virando gestor também. Também a questão do empreendedorismo, né, de querer trabalhar o comercial, também sempre esteve presente na minha vida. Então, as duas coisas caminham juntas. Eu acredito que talvez este seja um diferencial que possa me colocar, né, numa condição hoje de poder estar abrindo portas para outras pessoas trabalharem. Tiveram muitas portas que fecharam para mim quando eu precisei, e eu não levei isso para o meu coração de dizer, não, se ninguém me abriu porta, eu não vou abrir porta para ninguém. Pelo contrário, eu quis mostrar que dá para abrir porta, dá para dar oportunidades, e principalmente as pessoas brincam, nome de programa é com o Fabiano, ele vai conseguir botar um nome legal, ou o que você acha que eu posso fazer? Tem muito, esse caso que aconteceu com vocês, por exemplo, aconteceu com outras pessoas que chegaram para me oferecer uma coisa, não, esse negócio eu não quero, mas eu tenho outro negócio para ti, quem sabe você não vem para cá, faz isso e aquilo, e a gente vai junto buscar, e geralmente dá certo, graças a Deus. E às vezes, como aconteceu com vocês, começaram lá, foram para outros espaços, conquistando o seu sucesso, e eu sempre fico muito feliz de ver esses cases que acabam começando lá conosco, nesses quase 5 anos, e buscando seu lugar, buscando abrir o mercado. O mercado Gente, desculpa, é muito importante. Tinha né? timer aqui. Esses dias num evento tocou meu alarme dos meus remédios. Foi mesmo. Acontece. Estávamos lá. Acontece. Então é isso. Botei timer por alguma razão, não sei porquê. É isso, eu sou muito feliz com o que eu faço, nunca me vi fazendo outra coisa, e é uma carreira que eu me orgulho muito de olhar para trás e ver tudo que eu passei, e que muita gente me ajudou, muita gente talvez não tenha aberto as portas, mas eu também agradeço a essas portas, porque elas foram talvez trampolim para outras que estavam ali na frente. Uma fechada, duas que se abrem, né? Sem dúvida. Certeza. Ou aquela frestinha na janela, que a gente vai lá E é legal, assim, ver que toda essa tua caminhada hoje, ela te preparou para ser um gestor de uma televisão, né? Imagina,
aquele menino de 7 anos se vendo dentro de uma bancada ou no meio daqueles equipamentos, e hoje, X anos depois, ele é quem gerencia todo aquele espaço, tem a sua própria equipe, seus comandados, sua grade. Então, é uma história, né, que traz inspiração, que nos traz aquela motivação de ver assim, se um consegue, um começa, tem que persistir. Vai cair, vai levantar, tem que ter força. E vocês são testemunhas, vocês participaram de reuniões internas minhas. Eu sempre falei isso. O Poststreaming TV, por exemplo, ele ficou muito com a cara, é a emissora que o Fabiano Brasil criou lá e tal. Eu sempre tentei tirar isso. Todos são protagonistas, todos podem ser personagens que vão se destacar e tirar esse estigma, né? Por exemplo, hoje nós temos na programação um Boris Casoy. Imagina? Uma Cris Dias. Então, o Poststreaming TV é do Boris Casoy, é da Cris Dias, é do Tavson Esteves, é da Luciana Echevarria, enfim, de tantos nomes, Marcelo Campos, José Silva, Cadu Oliveira, o pessoal que está lá conosco hoje fazendo seus programas e transmitindo para o mundo inteiro. E depois a gente pode até dar mais detalhes desse passo que foi importante para a gente. Mas eu procuro sempre instigar isso. Mas eu não sei vender. Não, você sabe. Você tem que aprimorar isso para vender. E a gente se vende desde que a gente nasce. Quando a gente quer conquistar alguém, a gente vai tentar nos vender, não vai dizer o negativo. Então, é saber domar essa ferramenta que, ela, na minha opinião, ela já está conosco. Basta a gente trabalhar ela, estimular, inspirar as pessoas a buscarem isso. Então, eu devo muito também ao grupo RS Com, que me deu a oportunidade de ser coordenador e coordenador da Jovem Pan, da Rádio Viva Metropolitana, depois da Jovem Pan. Quando ela vai para o Shopping Total, no estúdio onde hoje é o Poststreaming. Então, ali eu aprendi muito com o Alisson Campos, que foi quem me levou para lá, com o Marcos Piccoli, enfim, a família Piccoli. Mas eu gosto sempre de agradecer a eles. E antes também aos grandes nomes que me trouxeram para o mercado do rádio gaúcho, como o Luiz Carlos Reck, que foi o primeiro que me trouxe, né, para a Rádio Guaíba, depois o Nando Gross, que me leva de volta para a Rádio Guaíba, o Osíris Marins, o Rodrigo Simes, que me levam para o Grupo Bandeirantes na segunda participação. Na primeira, quem me levou foi o Fabiano Baldasso e o Ribeiro Neto, o Leonardo Meneghetti, né? Dessa vez também a Lisiane Russo como diretora. Quer dizer, eu sou muito grato às pessoas que me abrem essas portas. O Nando é um cara que, talvez no momento que eu estava ali estagnado na minha carreira, ele me leva de volta para a Rádio Guaíba para fazer o contraponto, num horário que era morto para o rádio, das 10 da meia-noite, e o programa se torna um sucesso, me leva de volta para a Bandeirantes. Quer dizer, eu sou muito grato a essas pessoas, né? E todas elas provam que eu estou certo em tentar trazer cada vez mais pessoas a botarem o seu talento hoje, né, na TV por streaming, no rádio, quando eu tenho oportunidade, enfim, sugerir nomes, de indicar nomes. Sempre lembrando que, além do talento, tem aquela combinação, né? Treine talentos, mas tenha pessoas com caráter do seu lado. E isso é fundamental, né? A habilidade se treina, caráter nasce com a pessoa, né? E antes que as pessoas pensem, não, quer dizer que tem gente, não é que não tem caráter, tem pessoas que têm posicionamento. Tem gente que não tem caráter, sim. Caráter não muda. Não, é um caráter. É complicado. Elas têm o caráter, mas mau caráter. Todas têm o bom ou o ruim, né? Todas têm, mas tem gente que é mau caráter mesmo. E em todos os setores. Mas eu prefiro dizer que esses são erros de percurso e com certeza vão encontrar um momento. E também vai tudo, eu sempre penso que vai muito daquilo que a pessoa viveu, né? Tem um pressuposto da PNL que eu gosto muito, da programação neurolinguística, que cada pessoa é o que é devido à sua experiência de vida e faz o melhor que pode dentro do contexto que está inserido. Se ela aprendeu que agir de determinada forma é o certo, para ela é o certo e para ela não está errada. Sim. E cabe a nós reagir da forma como nós aprendemos a isso, né? Então, ainda na PNL, né, tem outro pressuposto, que a vida é 10% o que acontece e 90% a forma como reage ao que acontece. Então, nesse caso, é a mesma coisa. A gente tem que tentar... Se a pessoa agiu com você de um jeito, você vai agir do jeito que você aprendeu como sendo certo e ninguém está errado. Só que você que vai fazer a opção de querer andar ou não, né? Sentar nessa mesma mesa ou enfim, ter no seu meio de convívio essas pessoas que talvez não tenham agregado. Mas eu sou grato a quem
abriu portas, quem me ensinou. E as outras pessoas eu desejo sorte, desejo sucesso, mas que na minha mesa elas não vão mais sentar. É isso, porque tem espaço para todo mundo em todos os ambientes, Verdade. né? É uma coisa, isso que você traz, assim, tudo isso que você tá falando, eu sempre gosto de fazer uma associação com esse universo que a gente vive da gastronomia e do churrasco, né? E então, é que é para as pessoas entenderem que, às vezes, quando a gente tá dentro de um setor, né, a gente fala, ai, porque nesse setor as coisas são assim, porque aqui é assim, porque aqui é assado. Mas se a gente for parar para olhar e ouvir, por isso que às vezes a gente traz pessoas, né, que são de outros ramos, até para que a nossa audiência entenda que, assim, as dificuldades e as dores que a gente passa nesse ambiente, elas são vividas em todos os ambientes. É verdade. Então, não é um privilégio nosso, sabe? Então, assim, igual você está falando, às vezes encontrar pessoas com caráter duvidoso, vamos dizer assim, né? No setor ali. E aí vira aquela picuinha, vira não sei o quê. Isso é em todo setor. Não é só no mundo do churrasco, não é só no mundo do jornalismo, não é só na gastronomia, não é só, sei lá, na enfermagem, na medicina, em todos os ambientes. Porque todos são pessoas, todos né? são seres humanos e só mudam de local, né? Então, as dores, elas são as mesmas. E por isso que a gente sempre traz pessoas aqui de todos os setores, que é para mostrar que, assim, dá para fazer diferente, igual você tá contando aí, né? Foi desde os 7 anos de idade você sonhou com isso. Quantos assadores não tiveram sonho de assar quando viram o pai ou o avô lá pequenininho e aí agora, depois de adulto, resolveram tornar-se profissional realmente do assado ou da gastronomia, um chefe de cozinha? Quantos chefes a gente ouve falar, que vai falar que faz uma receita porque aprendeu com a avó. Exato. Então, A memória afetiva, né? É a memória afetiva, mas aí vem de exatamente essa sua caminhada, né? Da resiliência, de não desistir, de aprender, de observar, de ser grato a quem abriu portas. E no momento em que tem oportunidade de abrir, também abre portas. Sem dúvida. E neste momento da vida, Fabiano, você também está abrindo outras portas. Você tem um novo projeto. Eu sou meio inquieto, né, para essas coisas, assim, de... Mas a gente gosta de comunicação, pessoas né? inquietas. Né? E a gente acompanha, né? Bom, a gente tá desde 2023, né? Próximo aí do 23, Fabiano, convivendo com o Fabiano, né? Parece que foi ontem, mas faz um tempinho. Passa já, rápido, né? Uns anos já, né? Já pegamos 2 enchentes aí. É verdade. É isso aí. E uma pandemia. E uma pandemia. Não, a pandemia não nos A conhecíamos pandemia, ainda, a gente, né? Foi depois. Era no fim, 2023, no metade, Era já tava no finalzinho, finalzinho, ainda tava com aquele resquício. 22 a gente 22? conheceu o Fabiano, sim. Em 22. 22, isso E mesmo. aí, em 23... Nos conhecíamos num evento do Bolinha, na Kia São Motors. Isso, É, lá com do Caruso. Jefferson. Com o Caruso. Anderson Caruso, que aliás é um grande cara, eu tenho muito carinho pelo Caruso, que foi uma pessoa que eu conheci por uma outra pessoa e no fim nos distanciamos um pouco, quem me apresentou, e ele ficou um grande amigo aí. Há quem diga que nós somos parecidos também, né? Pra sorte dele. Abraço ao Caruso. Caruso já esteve aqui conosco também, é uma figura, Figuraça, né? querido. Grande amigo nosso também, aqui, muito querido também. Então, é outro que também nos abriu várias portas. Sim, assim. sim, a gente, graças Nos ao... apresentou o Fabiano. Sim, né? graças a Deus nós Exato. temos bons amigos, né? Eu costumo dizer que a nossa roda de networking, vamos dizer assim, que ela é mais do que amigos, né? Porque amigos são mais restritos, mas tudo isso torna-se uma maneira de fazer mais negócios, Cara, mais relacionamentos, né? Não, e é interessante que agora a Cris perguntou em relação a esse novo projeto, né, que a gente lançou, e eu até falei isso no dia, que hoje eu tenho muitos amigos de infância, que estão sempre próximos, às vezes mesmo distantes são próximos, que são aqueles que a gente tem de vida inteira, mas eu também tenho muitos novos amigos que eu convivo muito, que todos começaram em relações comerciais. E que se tornaram amigos de passar o Natal junto, o Ano Novo junto, de viajar junto, de passar o verão, de viajar no inverno, enfim. Mas de estar junto muito, ou de se falar quase todos os dias. E que começaram relações comerciais, algumas permanecem com comerciais, outras não são mais, são só, que é muito, Sim. de amizade, de fato. E eu me orgulho muito disso, porque não se trata somente de uma relação comercial, ela tem que ser mais do que isso. E isso vem devido a você depois encontrar valores parecidos com as pessoas, né? A gente está lançando o Protagonistas RS, que começa como um programa, né, lá na Apoio Streaming TV. Eu vi a necessidade de falarmos mais das coisas positivas. A gente nunca vai ouvir no Protagonistas RS uma entrevista onde eu vou falar de tristeza ou falar de tragédia. Não, lá a gente vai falar do positivo.
gente vai falar da história de quem faz acontecer no seu setor e que faz com que isso inspire outras pessoas e que faz a diferença no nosso estado, na nossa região, no nosso país. E apesar de estarmos recém na 8ª edição, 7ª, 8ª edição, o programa ele é muito rápido. Na 3ª edição, muita gente me ligando, falando que legal, que bacana, porque ele tem algumas características que eu não vou falar aqui para as pessoas assistirem, que ele vai valorizar, de fato, a pessoa, o protagonista que ele se tornou. E eu tenho muito comigo, falei na apresentação, que me frustra muito saber que um dia alguém não vai lembrar da minha passagem aqui na Terra. Independentemente da fé de cada um, alguns dizem que a gente vai para o céu, outros que termina ali e vai ressuscitar, e eu respeito todas elas, mas eu não quero ser esquecido, né? Então, tem uma expressão que eu sempre falo e repito, que um dia seremos apenas uma estante, ou uma foto numa estante, ou numa parede da casa de alguém, depois de um tempo nem isso, a gente vai... As gerações vão terminando, quem foi o bisavô, o tataravô, você lembra de quem é o tataravô, o que ele fez? A maioria das pessoas não sabe. E é uma pena que isso aconteça, porque eles foram que começaram a construir a nossa história. É verdade. E isso me frustrou. Puxa, mas eu não quero ser esquecido. O que vem depois, enfim, né? E aí se criou protagonistas que depois de conversa com alguns amigos mais próximos, não, mas eu tenho que pensar alguma outra coisa. Não pode ser só um programa de televisão. Eu estava na praia, no final de semana, o programa foi lançado, o projeto inteiro eu criei em 3 minutos, como se fosse quase um momento de mediunidade. Assim. Foi muito engraçado que Mas isso é legal. E talvez tenha sido. Né? É uma construção e naquele tu tá pronto para aquele momento. E o mais engraçado, assim, André e Cris, é que eu estava na praia, tomando chimarrão e tal, olhando pro mar lá, aquele frio, ninguém na beira da praia. Estava eu, minha mãe, minha esposa e a minha sogra nesse final de semana. E aí eu olhando lá pro mar e tal, veio essa história na minha cabeça e veio protagonistas, vamos voltar pro hotel. Hotel Araçá, lá em Capão, do meu amigo João Severo, que é um protagonista, 57 anos de Hotel Araçá. Entro lá no hotel, pedi uma folha de ofício em branco na recepção e uma caneta. E, cara, eu desenhei ali todo o projeto, com suas especificações. Aí chamei minha esposa, chamei o Joel, mostrei, que legal, cara, muito bacana. E já liguei para um amigo, liguei para outro. E aí fui encontrando alguns pessoalmente, explicando, e todo cara, esse projeto é muito legal, tem que tirar do papel, coloca, então vamos colocar para frente. Isso foi num sábado. Na segunda eu conversei com um outro amigo, na terça com outro, na quarta com outro, na quinta vamos marcar o lançamento desse projeto aí, as pessoas entenderem o que é. E ele é um projeto que eu costumo dizer que ele é um hub de pessoas que são referências em suas áreas, protagonistas de suas carreiras, de suas vidas, que inspiram outras pessoas. E criamos toda uma estrutura onde serão várias entidades beneficiadas na questão social, entidades carentes que precisam da ajuda da sociedade, mas que vai, inevitavelmente, para que a gente possa ajudar o próximo, a gente tem que estar bem. Até usei o exemplo do avião, né? Quando a gente entra no avião, o comissário de bordo fala que, em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente. Você vai colocar a máscara em você primeiro para poder ajudar o próximo. Claro. E a gente tem que ter uma sociedade sadia economicamente para poder ajudar o desenvolvimento da sociedade em geral e principalmente ajudar quem mais precisa. Então a gente reuniu inicialmente 12 membros fundadores, né, do Protagonista RS, que receberam esse certificado de reconhecimento pelo que eles já construíram, e vão estar juntando com outras pessoas também imbuídas no mesmo processo. Vocês estiveram lá, estão fazendo parte disso, que vão juntas estabelecer metas sociais em quem vão ajudar e, ao mesmo tempo, estabelecer o que a gente fala, né, de networking, para que eles também se auxiliem. Puxa, se eu sei que o Voz do Churrasco vai dar um protagonismo que eu preciso dar para o cara lá que vende carvão, ou que ele tem uma história muito importante dentro da gastronomia gaúcha, vocês vão ajudar eles. Mas ele precisa também ter lá na churrascaria dele, no trabalho dele, a farofa, que é a melhor do Brasil. Então eu vou chamar o capitão. Mas eu preciso colocar isso na mídia. Bom, mas então tem o Fabiano, que tem lá a mídia na Band e tem no Streaming TV. Bom, mas eu preciso de uma unidade de móvel para isso. Bom, mas eu tenho lá o Jefferson daqui, essa motos, que tem o carro que vai me ajudar para isso. Bom, mas e como é que está a saúde dessa pessoa? Não está legal, mas tem um médico que está aqui que pode te atender. Quer dizer, olha só quantas coisas em um rápido momento nós já interligamos dessas pessoas e todas estas
personalidades de setores diferentes que eu citei estão no grupo. Então, ali, você pode ter um elo que vai poder conectar várias necessidades de pessoas com o mesmo objetivo, que vão se alavancarem juntas, para juntas poderem ajudar entidades que estão lá precisando. Então, além disso, o fato da gente buscar a eternização disso, né, para que elas não se tornem apenas um retrato na parede da casa de alguém e depois nem isso, a gente criou um processo onde haverá uma espécie de premiação, onde ela vai passar de ano a ano para cada protagonista, que vai ser escolhido pelos próprios, não vai ser algo de eleição popular, que isso aí um pede lá, bota num combozinho e todo mundo vota. A gente vai fazer com que eles mesmos, que têm essa base, que estão acompanhando o trabalho, vão destacar um por ano. Essa premiação, um troféu, enfim, vai passar ano a ano por cada um, trazendo essa eternidade. Além disso, vamos fazer um anuário que vai trazer também os destaques de cada um, para que a gente possa presentear um amigo. Olha, tu quer saber onde tem tudo que tu quer? Então, esses caras estão lá. Aí tem lá os nomes que estão fazendo parte, que estão fazendo a diferença e, quem sabe, inspirando para que estejam lá dando uma entrevista, que estejam lá ajudando o próximo, trazendo soluções. Eu acho que o mundo está muito cheio de críticos, de julgamentos. Esses dias eu até falei, em meio a essa nossa crise climática, eu cheguei no ar lá no Manhã Bandeirantes e eu falei, olha, eu vou falar. Não me aguentei, eu vou falar. Eu estava vendo na rede social, tinha torcida para que o Guaíba transbordasse. Mas isso aí são todos os dias, Fabiano. Isso aí, cara. Para que o governo vá mal, só que ninguém... No momento que o governo vai mal, ao custo de quê? Social, populacional, tudo. Econômico, para a economia, para todo mundo. Quantas vidas se perdem nisso aí? Porque não é... Cara, perdeu a tua casa, quantos anos, uma vida inteira dentro de uma casa ou de um comércio, quantos comércios foram afetados aí? E tinha gente torcendo para que transbordasse o rio, transbordasse o arroio, o lago, enfim, mas queriam ver o bicho, né, pegar fogo, como se fala na expressão popular. E eu falei, cara, chega disso. Tem críticos, mas vai lá e fazer. Ninguém quer, né? Eu sempre não é defender o governo, não tenho bandeira para isso, não ganho nada para isso, seja o governo estadual, federal ou municipal. Mas tem a parte da população, é fácil reclamar, mas eu vou ali na Ipiranga, tem um colchão dentro do dilúvio, esse dia tinha um travesseiro trancando bueiro. Sofá. Tinha um sofá, eu já vi esse sofá também. Sofá. Quer dizer, cara, a gente tem que ter essa consciência, né, de fazer a nossa parte também. É muito fácil reclamar. Enfim, né, o Protagonistas, ele tem lá autoridades políticas, tem autoridades empresariais, tem empresários, tem jornalistas, e a gente não limitou isso, não é limitado a empresa nenhuma, mas a gente espera que isso realmente perpetue. Eu acredito que ele tem potencial para isso, vai depender de muitas nuances, de muitos detalhes que a gente pretende implementar. Tipo, eu sou muito crítico em relação ao meu trabalho. Tipo, ontem nós tivemos um evento e eu fiquei cuidando o tempo inteiro se estava tudo acontecendo como eu gostaria. Algumas coisas não deram certo, outras coisas me deram prazer de ver, mas enfim, o que não deu certo, na próxima eu já não faço. Como eu disse, aprendi, né? E que às vezes saem coisas que acontecem, não tem o que fazer, enfim. Mas o fundamental é que todo mundo fez o seu melhor para que desse certo. A maioria das pessoas não percebe, que é só quem está lá dentro que vê o que está acontecendo de detalhes. Mas, fundamentalmente, eu vejo que é um processo que eu recebi muitas ligações logo após o lançamento, todos querendo estar lá. E isso, para mim, é muito gratificante, porque eu não quero que seja também o Protagonistas RS do Fabiano. Eu quero que seja o Protagonistas RS de todos esses que estão lá. E que seja do Estado, que seja do nosso país, que a gente possa ajudar a essa mola propulsora realmente sempre for para cima, não nos deixar lá para baixo. Né? Mas passa muito por ti, Fabiano. Pela pessoa agregadora que tu é. A gente pode falar isso. Obrigado. Obrigado. Uma segunda-feira frio que tava. É verdade. Quantas pessoas estavam ali te prestigiando? Deu mais de 150 pessoas. E prestigiando uma ideia que o pessoal estava conhecendo, estava se familiarizando, e depois, né, tu recebeu um monte de elogios. A gente estava ali, a gente acompanhou o pessoal
pá, que baita ideia, que É que baita... muita gente achou que era o lançamento do programa, né? Eu também achei que era do Eu programa. também achei que era. E o programa já existia, na verdade, era o projeto que estava sendo implementado em cima do programa. Como eu disse, o programa é só a ponta do iceberg, porque ele vai dar É a visibilidade. a visibilidade, a autoria, a autoridade, né, que todos precisam também. Porque eu gosto muito daquela situação do, porque eu não sou vaidoso. Cara, todos nós somos. Eu sou vaidoso. Claro que sim. Eu sou vaidoso. Óbvio, num nível que seja Comedido. comedido, que seja aceitável. Tem muita gente que é muito vaidosa. Mas quando a gente fala em vaidade, é de ver o nosso trabalho valorizado. Né? De alguém dizer, pô, cara, que legal, teu programa é bacana, tu tá fazendo a diferença. Né? Te chamam para dar uma palestra, para conhecer alguém. Enfim, acho que isso que é gratificante. Acho que essa é a vaidade bacana que a gente tem que ter, de ter o trabalho reconhecido. Eu me lembro que eu estava um dia desse numa loja de materiais de construção aí, e aí eu fui fazer lá o cartão para poder pagar parcelado, óbvio, né? As pessoas pensam que a gente tem... porque tá na mídia, porque tem... é uma luta diária. E aí, quando ele me olhou, mas eu te conheço e tal. Eu espero por você, né? O Fabiano do Brasil, lá da Bandeirante, sim, sou... te acompanho há muitos anos, não sei o quê. E é gratificante a gente ouvir isso, né? A gente, pô, que legal, que você me acompanha. E aí são 27 anos de carreira, então vocês ouviram na Rádio Guaíba, ouviram na Metrô, ouviram lá na comunitária PRTC, lá em 98, quer dizer, onde eu comecei, né, na Rádio Comunitária. E eu fico feliz de cada passo desse que foi dado. Você fez o Vox Populi do Cadeira Cativa. Sim, era eu lá com o REC, que é um cara que eu tenho muita gratidão também. Quer dizer, é isso que a gente quer, é ter essa autoridade de a pessoa te reconhecer pelo trabalho que você faz. Talvez esse seja o pequeno passo para a gente chegar depois lá naquela estante aquela e não tirarem tua foto de lá, né? Tá pendurado lá no hall de... O Caco Silveira da Imob, né, que é um parceiraço, quando eu fui governador de Porto Alegre, né, instituído pelo vereador César Schirmer e pelo Pablo Melo à época, ele me presenteou com uma placa de rua, né? Fabiano Brasil e tal, uma homenagem ao jornalista e tal. E ela tá lá no nosso estúdio colocada. É verdade. E eu mostrei na minha família e tal, pra minha afilhada, e ela, Dindo, onde é que vai ser a tua rua? Eu pretendo não saber onde ela será, vai demorar muito. Justamente porque nome de rua é sempre... só depois, memórias, né? É sempre póstumo, né? Sempre póstumo. Então a gente fica sempre com essa... Mas eu também sou muito a favor disso, Fabiano, da gente fazer homenagem em vida. Sabe? A gente teve até uma grata surpresa esse ano, né? Que o René Barbachan foi convidado para ser o patrono do acampamento Farroupilha 2025. E no ano passado ele esteve aqui na nossa mesa e eu falei no programa, eu falei, olha, o Barbachan, porque ele é uma lenda do acampamento, né? Desde antes do primeiro, né? Sim, ele estava no primeiro acampamento. Né? Ele ajudou a instituir 20 de setembro um feriado. E aí eu falei, a gente tem que homenagear o Barbachan em vida, aproveitar que ele está aqui. Verdade. Porque olha como é incrível. Você imagina agora as pessoas que vão estar no acampamento esse ano, quantos piqueteiros ou quantos turistas vão passar por lá e poder conhecer alguém que esteve no primeiro acampamento e contar como aquilo nasceu, como aquilo surgiu. Sim, e poder ouvir as histórias, os causos... E tem toda uma história cultural nisso aí. Então, é de suma importância a gente homenagear as pessoas em vida. Né? E ele é parte dessa história, né? E você poder conversar com alguém que faz parte da história, isso é riquíssimo. E eu acho que é isso que o Protagonistas, ele vem fazer, né? Ele vem dar palco, luz e voz, como a gente fala da Voz do Churrasco, ele vem dar voz para que mais pessoas conheçam esses protagonistas, se inspirem, e para que esses protagonistas possam cada vez mais ser protagonistas. Exatamente. Com seus recursos, com seus conhecimentos, né? E aí essa grande rede que se forma de networking, de amizade, de relacionamento, é de fato que vai construir um mundo melhor. Sem dúvida. Então, ter um projeto como esse, porque... quantas vezes a gente vê projetos, né, que nascem, vamos trazer histórias de alguém que já foi, que inspirou, e vamos nos inspirar na história das pessoas. Documentário. Tá, isso é muito legal também, né? A gente não tá falando que não tem que ter. Isso também, que às vezes não dá tempo de fazer em vida, mas isso também é muito bom. Mas a gente poder reunir um grupo de pessoas que de fato são protagonistas. E quando a gente fala de protagonismo, que eu achei muito legal do que desse seu projeto, que você não tá trazendo só
gigantes do mercado, do empreendedor. Não, você está trazendo o protagonista do bairro, às vezes é o protagonista da sua região, às vezes é o protagonista do seu prédio. Então, assim, porque isso é ser protagonista, porque quando a gente fala, as pessoas pensam que tem que ter grandes feitos, né? E às vezes o grande feito é no teu bairro, às vezes o grande feito é na tua casa. É que cada um de nós, a gente forma o que vai fazer da sociedade de uma forma geral, né? De todo o setor possível, né? Nesses 12 tem, obviamente, grandes autoridades, mas também tem um empresário que talvez não tenha o mesmo espaço de televisão que outro tem, né? Tem uma alusão às campanhas políticas, mas que ele faz a diferença. E que a gente vai dar protagonismo para ele ter também esse espaço, para que as pessoas reconheçam quem ele é. Né? Aí tem deputados, enfim, tem uma série de convidados que estão lá conosco, que eu estou ansioso para o primeiro encontro, que vai acontecer agora no final de julho, início de agosto, que é o primeiro encontro oficial, depois do lançamento, onde serão discutidas as primeiras metas que nós vamos estabelecer lá, mas principalmente, além de tudo, fazer essa união de esforços e de cada um protagonista da sua área criar um protagonismo geral do nosso estado, né? Então, estou bem feliz e otimista. Espero que realmente que todo esse plano se perpetue. É o meu desejo. E um dos objetivos, né, do Protagonistas é, de fato, ajudar algumas instituições, como você falou, tá sempre vinculado a uma ação social, né? E aí a gente já sabe que tem algumas instituições que foram, né, já pré-selecionadas nesse primeiro momento, outras poderão ser sugeridas pelos próximos protagonistas, mas neste início a gente já tem algumas ali. E você tem uma história muito legal com uma delas. Na verdade eu tenho contado quase todas ali, tem uma história afetiva, assim, né? Antes de entrar na principal, que eu acredito que não por ser preferida, mas que me chamou muito a atenção, tipo o próprio Via Vida, né, por doações e transplantes, a história começa num programa de rádio, no Contraponto, que eu tinha na Rádio Guaíba, onde estava a Valéria Leopoldino, nossa primeira dama, que é uma querida, e a Noemi Agências, do Via Vida, que era um programa sobre solidariedade, enfim, campanha do agasalho. E o Via Vida abriu ali naquele programa, estamos passando por dificuldades, porque é uma sede alugada, e recém tinha acontecido alguma coisa na prefeitura de que tínhamos muitos imóveis abandonados, que a prefeitura ia avaliar o que fazer com eles, alguns iriam a leilão, enfim. E eu na hora eu falei, mas primeira dama, não dá pra gente tentar ver um desses imóveis para que se torne uma sede fixa, para que não se tenha esse custo do aluguel. E ela, gostei da ideia, vamos fazer assim e tal, e vamos já trocar um telefone e tal. E aconteceu, a sede está de pé. E eu fui conhecer a sede, eu não sabia o que eu ia encontrar. Cheguei lá, está o meu nome na árvore da gratidão que eles fizeram, em nome de grandes empresários que auxiliaram de forma financeira. Estava lá o nome do Fabiano Brasil, como um daqueles que está na árvore, que foi importante, porque ali começou a semente da sede fixa, né? Da sede própria. Eu fiquei super feliz com isso, né? O AACD, eu já sou padrinho há quase 5 anos, aí, que a gente sempre auxilia de alguma forma, seja com a comunicação, com o espaço, vai lá no evento, enfim, a gente tenta fazer com que as pessoas conheçam o trabalho, que não é vinculado, embora tenha uma vinculação com uma emissora de TV, que é o SBT, aqui no Sul não tem isso, depende de tudo, de todos, né? E atende lá um número muito grande de pessoas que precisam, né? Tem o Instituto Construído Amanhã, que tem como base ali o Jefferson Furstenau, aqui na Vila Jardim, que faz um trabalho maravilhoso, começou com 15 crianças, hoje tem 80. E também o do Tinga, né, que é o Fome de Aprender, na Restinga, que tem já muito apoio, mas que continua precisando de mais. Faz um trabalho maravilhoso, diariamente tem almoços lá, é algo muito legal que a gente pretende ajudar. E tem uma entidade que a gente não ajuda financeiramente, mas que foi uma que me tocou muito, que é essa que a Cris se refere, que foi uma situação da fase aqui em Porto Alegre. Eu não conto muito essa história, só quando me perguntam, de fato, mas ela foi extremamente importante na minha carreira. Eu acho que o ano foi 2017 ou 2018, eu tinha um programa independente na TV, no Canal 20, já tinha saído na época eu passei pela Rádio Guaíba, no início do projeto ali da Rádio Grenal, e eu fiquei num tempo me aprimorando em alguns outros conhecimentos, como coaching e programação neurolinguística. E o coaching, inclusive, importante abrir esse parênteses, banalizou aí o coaching. Sim. Né? Porque tem gente que faz um final de semana um curso e, sou coach. O coaching é muito sério, é muito legal. Eu fiz para minha vida e aplico muito. Minha vida cresceu muito depois disso. É uma ferramenta maravilhosa. Teve até um caso há alguns anos que vamos criminalizar a profissão do coaching. O que é isso? Tem que se colocar critério
para se adotar essa postura ou para se colocar lá que ele é um coaching. É só Exato. isso. Exatamente. Um conhecimento suficiente para isso. Eu estudei 2 anos para me considerar um coaching. Eu praticamente uma faculdade. Sim. Enfim, eu trabalhava com um programa independente, vendendo meu programa e tal, e teve um momento que eu fiquei sem carteira de motorista. Até foi curioso que eu estava pegando ônibus, normal, tranquilo. E nisso eu tinha feito uma campanha publicitária em Bus Doors. Então eu entrava no ônibus e às vezes eu estava lá atrás do ônibus e pendurado lá no ônibus, indo para reuniões. Mas aconteceu um fato muito interessante que eu estava indo para uma reunião na Zona Sul e na época eu morava na Zona Norte. Eu já tinha lançado, eu estava acho que no 4º livro, não, no 3º livro, no Fábrica de Sonhos, né? Que eu autografei na Feira do Livro e tudo mais. E eu fui numa reunião e atravessei a cidade, peguei 2 ônibus, 2 horas para chegar. E quando eu cheguei na reunião, a pessoa que marcou a reunião comigo me atendeu com um desdém muito grande, assim, um desprezo muito grande. Ah, você veio e tal. Não, Barra, eu vou ter só 3 minutos para a reunião, mas me deixa o material. Puxa, eu atravessei a cidade para vir te receber aqui. Aí eu saí, né, da reunião, era no mini shopping ali, no Passeio, ali em Porto Alegre, na Zona Sul. Aí eu, tava cansado ali, depois fiz uma correria para chegar e a pessoa me tratou de uma forma, assim, um desprezo. Tipo, tá, azar que tu veio até aqui, eu não tenho tempo para ti, 3 minutos e acabou. Eu, ok, deixar o material, então 3 minutos não consigo falar nada. Ainda mais eu, que gosto de falar. E eu sentei e fiquei pensando, mas que loucura, né? Correria que a gente faz, será que vale a pena continuar com isso tudo para ser tratado dessa forma? Claro que é um caso isolado, Sim. A maioria das pessoas nos trata muito bem. E nisso toco o meu telefone, era um amigo meu, Wilson, que é da Clínica Veterinária Quatro Patas, que havia patrocinado o meu livro Fábrica de Sonhos. Ele, Fabiano, olha só, cara, me ligou uma cliente aqui que ela quer falar contigo. Eu não entendi o que ela quer direito, mas ela quer falar contigo a respeito do teu livro. Eu, tá bom, pode passar meu telefone, meu irmão, e tal. E ele me passou e, imediato, ela me ligou. Ela, Fabiano, aqui é a Maria Regina, eu trabalho na Fase, aqui em Porto Alegre. Eu tenho uma história para te contar. O teu livro está na biblioteca da Fase, o Fábrica de Sonhos. Eu não sabia quem era o autor, não sabia que livro era esse, mas ele é o livro mais lido na história da Fase. Esse livro não para. São mais de 100 jovens que já vieram aqui e pegam o livro para ler. Tanto é verdade que agora, por último, a gente resolveu fazer uma cópia na Xerox, sem tua autorização, para que todos possam ler, porque eles querem muito ler o livro Fábrica de Sonhos. Que legal. Eu, puxa, e ela me contando, que legal isso. E tem mais, isso era dezembro. E tem mais uma coisa. Eles querem te conhecer, a gente propicia uma vez a cada período que alguém venha aqui conversar com eles, eles querem te conhecer. Tu poderia vir aqui? Eu, claro, sem dúvida. Mas era final de ano, em dezembro. Eu, não. 9 de janeiro, me lembro a data. 9 de janeiro eu estou em Porto Alegre e eu vou aí. Não, vamos te receber aqui. E aí fui lá. Primeiro, daí saí dali, como é que o livro chegou na Fase? Eu nunca levei meu livro na Fase. Quando eu autografei na Feira do Livro, nós doamos 10 livros para a Câmara do Livro, que é distribuído nessas entidades, né? Fase, bibliotecas públicas, enfim. Né? Foi assim que o livro chegou lá. Foi ali que eu descobri como o livro chegou na Fase. Eu, mas que legal que isso aconteceu, enfim. E quando ela me falou isso, eu comecei a chorar, assim, porque, puxa, eu tenho que continuar. Se veio esse recado agora, que foi o livro mais lido da Fase, e os jovens estão usando isso como um exemplo para sair de onde eles estão, isso é muito legal e tal. E eu fiquei naquela expectativa do dia da palestra sobre o Fábrica de Sonhos que eu daria na Fase. Cheguei lá, enfim, quando entro na sala que eu daria essa palestra, tinham lá uns 80 jovens, né? Na Fase até 21 anos. Eu chego lá, toda uma sala decorada com aquilo que ligava a mim, microfones, fotos da minha família, alusão ao Conversa de Bar, que era o programa que eu apresentava na época, violão, que eu toco violão, uma música ligada a um curso de inteligência emocional que eu fiz. Era quase um vídeo, arquivo confidencial. Uhum. E aí eu entrei, os jovens todos ali, daí eu disse, olha, na verdade é uma homenagem para ti, a gente quer te agradecer porque o teu livro está fazendo a diferença para nós aqui, mas a gente quer te fazer algumas perguntas. Aí vários fizeram perguntas, e me chamou muita atenção um menor, que ele parece que não estava muito à vontade, ele estava fechado, de braço cruzado, olhando, quem é esse cara aí? Enfim, sabe que esse aí, que alguns leram o livro e outros não.
desses 80 escolhidos para estarem lá. E ele me olhava assim e tal. Olhou, me chamou a atenção que enquanto uns muito receptivos, aquele mais fechado. Mas enfim, conversei com eles e tal, e no final vieram, quando terminaram, vieram pedindo para que eu autografasse as cópias do livro que eles tinham. Não, vamos autografar. E aí alguns me chamaram a atenção, né? Tipo, esse veio, eles falam, tipo, como é que é a expressão que eles usam? Não é o senhor, acho que é senhor que eles falam. Ô, senhor, acho que é isso, assim, uma expressão assim. O senhor, enfim, eu não acreditava no que estava no livro, se era o senhor mesmo, mas eu vi que é verdade. Eu posso lhe dar um abraço? Claro, me dá um abraço aqui. Aí me abraçou e tal. Teve um outro que falou para mim, eu posso lhe pedir um autógrafo? Claro, vou autografar. Eu quero que a minha mãe saiba quem salvou minha vida. E aquilo me emociona até hoje quando eu falo, porque imagina se alguém falar isso para você que nunca tinha te visto antes, né? E eu perguntava para eles quais eram os seus maiores sonhos. Aí tinham vários. Eu quero sair daqui, eu quero trabalhar e tal. E um falou, também me chamou muita atenção, o meu sonho é colocar um sorriso no rosto da minha mãe. E aí enfim, eles me desmontaram em primeiro lugar lá na emoção, nessa surpresa toda. Inclusive entrou um menino com uma gaita idêntica do meu pai, uma sanfona, gaita, né? Gaita piano, com uma música que fizeram para mim, com uma letra para mim. Eu tenho lá isso guardado na minha casa. Fizeram uma letra para me homenagear, citando passagens da minha vida, chegando no livro, rádio, televisão, e me homenageando por aquilo que para eles eu represento, né, pelo livro que chegou lá. Então, aquilo foi assim, uma injeção de ânimo para a carreira, e a partir dali, graças a Deus, a minha vida ela só foi para cima, apesar de um ou outro degrau que a gente vai descendo, que é importante descer para subir outros 4, né? Desce 2, sobe 4, sobe 1, desce 3, aí sobe mais 5, e assim a vida. Mas aquilo foi um gatilho que foi muito importante para a minha vida. Assim, inclusive, tem um livro deles que eles fizeram, que eu prefaciei, e onde eles colocam que eu salvei a vida deles. Aí eu digo que, pelo contrário, eles é que salvaram a minha, né? Ao trazer aquelas mensagens todas, né? Isso é uma coisa que eu contei muito pouco, para poucas pessoas, mas é um papel que eu acredito que ele é tão importante, porque eu comecei a pensar, puxa, esse livro eu escrevi lá, me lembro que foi no final de semana que eu fui para um hotel, parei para me concentrar, tinha prazo para entregar o livro, eu escrevi em 2, 3 dias, juntando uma que outra situação que um avião acontecido, e a gente não sabe onde ele vai chegar, né? E ele chegou num lugar que eu jamais imaginei, e ajudando a transformar pessoas de forma mínima, porque na verdade a transformação está nelas. Porque se aquelas letras, aquelas palavras que estão ali não fizerem sentido para a pessoa, não vai fazer diferença para ela. E saber que uma obra tua está lá e está fazendo a diferença é algo muito legal, assim, e eu tenho muito carinho por essas presenças que eu faço lá na fase, seja de forma online, seja de forma presencial. É muito bom estar lá porque alimenta a minha alma. E eu sempre digo a eles de que, por pior que seja o momento que eles estão ali, por algo de errado que de fato eles fizeram, a vida está lá para dar uma segunda chance. E eu sempre falo, não está lá fora. Está ali, depois de duas grades e um muro. Vocês vão estar lá na rua, podendo fazer a diferença também. Porque eu quero que vocês um dia estejam aqui também, ou em outro lugar, dando exemplo da vida de vocês. Que vocês também estão passando por um momento agora que certamente, se vocês estivessem lá fora, até eu trouxe esse número, a maioria das pessoas que entram na criminalidade, elas não passam dos 30 anos. Sim. Ou morrem, ou vão presas, ou a vida útil delas é 20, 25, 30 anos. Então eu tenho certeza que esse momento aqui de vocês é um momento de aprendizado. E foi legal que na segunda vez que eu fui, e aí eu me lembro que eu estava saindo de casa, e tinha uma garrafa em cima da minha mesa, e eu fui atender alguma coisa numa cadeirinha de estimação que eu tenho. E eu, sem querer, toquei na garrafa, ela caiu, quebrou. E eu perdi uns 25 minutos para limpar tudo, para que a cadeirinha não comesse os cacos, enfim. Era pequenininha e tal. E eu juntei tudo aquilo ali e, puxa, que droga, né? Caiu a garrafa, vou me atrasar, enfim. Não, só um pouquinho. Já aconteceu isso, alguma coisa tá me reservando ali na frente que não era para acontecer. Botei fora, consegui juntar, perdi lá 20, 25 minutos. Botei fora a garrafa. Quando eu chego lá, eu sei que eu vou falar para os meninos. Contei essa história. Caiu uma garrafa, eu fui para cá, me atrasei meia hora. Daí eu falei, considerem que esse período de vocês aqui
É a garrafa quebrada que está fazendo com que vocês estejam aqui e não estejam lá fora, quem sabe, né, dispostos a outras situações que poderiam tirar a vida de vocês. Então, aproveitem esse momento aqui. Ele é a garrafa quebrada que vocês têm condições de juntar, botar fora e começar uma nova história quando ir lá para a rua. Então, cada vez que eu vou lá, eles pensam que eu vou ensinar algo, que eu vou dar uma palavra de incentivo, mas na verdade eu é que me revigoro quando vou lá e dou um testemunho, ouço histórias. E é engraçado que eles esperam o julgamento. E eu não estou lá para julgar ninguém, porque eu também tenho meus erros. Óbvio que menos graves, a ponto de não estar num momento desses de reabilitação, que é lá o deles, mas eles são jovens, eles têm chance de se recuperar. Independentemente do que eles fizeram, eu sempre cito isso, eu não quero nem saber o que vocês fizeram, por que vocês estão aqui. Mas se vocês estão aqui nesse momento de reabilitação e com, no caso, o Estado dando esse suporte para eles, acreditem que vocês vão sair daqui e não vão voltar para onde vocês estavam. E cada história, se for ouvir a história, é impressionante, assim, a história de vida de cada um deles. Um não tem mais pai, porque o outro está preso, a mãe faleceu ou foi assassinada, é horrível. Só que eles não têm culpa. A gente pode transformar essas pessoas, esses adolescentes que estão lá. E eu acho que o nosso papel como sociedade é esse, de utilizar a nossa história, as nossas ferramentas, para tentar ajudar elas para terem uma situação melhor, seja qual for a vida dela, o setor que ela trabalha, não interessa. A pessoa que está nos ouvindo agora, seja a profissão que ela tem, ela pode fazer a diferença de alguma forma. Seja no sorriso que ela dá no trânsito quando alguém te xinga, seja no espaço quando alguém tenta entrar na tua frente no trânsito, você pode deixar, é só deixar passar. Ali na frente alguém vai deixar você passar também, mas aí tem gente que compete pela vaga no trânsito. Eu sempre penso isso. Eu me lembro que recentemente eu tive um problema de saúde, eu tive um infarto em dezembro do ano passado, e a minha esposa ia atrás da ambulância para um outro hospital, foi meio grave, né, tudo. E ela me disse, eu fiquei meio transtornada, assim, meio perdida, o sinal abriu, eu fiquei parada, enfim, ela me contou isso. E quantas vezes a gente está no trânsito e briga com alguém que está correndo, com alguém que está... E a gente não sabe qual é a história dela, o que ela está vivendo ali naquele momento. Então, às vezes, você xingar alguém por um erro no trânsito, não precisa isso, não precisa isso. A gente tem que ser um pouco mais empático. Porque, às vezes, nesse sorriso, você está dizendo, puxa, o cara lá, eu brabo, o cara me deu um sorriso. Desarma, né? Desarma, exatamente. Ou sou gentil. As pessoas não... A sociedade perdeu um pouco desses valores, assim, que deveriam ser do dia a dia, né? Devido ao julgamento. É fácil julgar. A rede mais social... fácil criticar, como você falou, é mais fácil julgar, né? Então, a gente vê, igual você falou agora há pouco, né? Vai lá e faz, né? Porque é muito mais fácil você julgar, é muito mais fácil você criticar. A gente vê muito isso nesse universo, né? Que a gente vive, assim. Então, tipo, às vezes a pessoa vai lá, faz um evento e bota e critica e... mas é porque aquilo estava errado, porque aquilo estava... Vai fazer um evento. Vai fazer um evento. Vai construir algo. Vai fazer um programa. Vai fazer um programa. Tipo, porque não sei o que, não ficou bom, porque... Tá, a gente pode melhorar. A crítica, no sentido do... Construtiva, ela é importante. A crítica que na verdade é aquela crítica que vem, assim, com boa intenção, que vem com a intenção de te ajudar, ela é muito bem-vinda. Claro. Exato. Né? Ela é necessária. Então, tipo, poxa, eu vi aquilo ali, não ficou tão legal, se você fizer isso, pode ficar melhor. Isso tudo é legal. Mas é que a sociedade em si, ela tá com uma crítica que não é pra construir, é só pra já apontar e falar, que merda, e fez errado, e isso, e aquilo. Não, é legal, então, né? tem essa diferença. Quando a gente fala de festa, assim, tem até aquele clichê, né? Vou fazer uma festa de casamento para, sei lá, 300 pessoas. Você faz um festão e tudo, o que adianta fazer? Ainda vão sair falando mal que faltou isso, faltou aquilo. Não é todo mundo, mas bastante gente faz isso, né? Mas é triste, eu fico triste por isso. Eu já era muito grato a tudo antes de qualquer coisa que tinha acontecido na minha vida. A família, eu nunca, tipo, as pessoas falam, conta a tua história, coloca um item triste nela. Não tem um item triste para contar, eu nunca passei fome, graças a Deus. Estudei em colégio público, colégio particular, enquanto deu para para estudar em colégio particular. Perdi meu pai com 15 anos, mas Deus deixou minha mãe, que é uma gigante, meus avós que são gigantes. Então, quer dizer, eu tento olhar sempre o lado positivo, né? O problema são as pessoas que veem cada problema quando você traz uma solução. E esse talvez seja o grande detalhe, né, da nossa sociedade. Procurar achar problema, achar o defeito, achar a crítica,
ao invés da gente realmente tentar incentivar as pessoas, inspirar mais as pessoas a terem uma vida um pouquinho melhor. E esse pouquinho que pode ser realmente pouco para nós, para ela pode ser muito. E isso não precisa de dinheiro. É uma palavra, um sorriso, Você, antes da gente estar aqui, a gente conversava sobre questões de comportamento Sim. em relação às pessoas que convivem conosco. Todo mundo é igual, é pessoa. Enfim, eu tenho muito isso comigo e isso também vem de casa. Eu costumo Sim. dizer isso também, né? Porque nós estamos todos no mesmo barco, né? Falar isso, nosso pãozinho do nosso patrocinador. Momentozinho Até aqui. desconcentrou um pouquinho. Momentozinho. Cheirinho tá bom, né? Cheirinho tá bom. Que coisa. Fique à vontade, Fabiano, para provar o nosso pãozinho. Eu vou pegar nesse Com friozinho licença, um então, mas pãozinho. quem é que vai falar enquanto nós estivermos experimentando aqui? Eu vou agora? falar. Vamos fazer, ó. A crocância do zinho, né? Maravilhoso, hein? Linha Crocante. todo Pô. churrasco. E agora o Maravilhoso. Zinho tá nos Estados Unidos também, não é, Cristiane? Sim, aterrissou por lá. Que legal. Nova York, coisa linda. Muito legal. Mas é isso que a gente fala, Fabiano, a gente traz muito assim, porque igual você falou, né? Tipo, ontem deu errado algumas coisas, não sei o quê, mas só quem tava ali. Como você tava num grupo de amigos, igual você falou, no final as pessoas nem perceberam. Porque quando a gente tá num ambiente onde as pessoas estão ali pra vibrar com você as conquistas, né? Pode dar o que for de errado, ninguém tá preocupado com isso, porque o que tá sendo apresentado é muito maior, né? O que tá sendo entregue é muito maior do que qualquer falha que você possa ter percebido e que para quem tava lá nem percebeu. E deveria ser assim no nosso dia a dia, né? Então, às vezes a gente estamos aqui falando aqui o pão, a gente vai fazer um churrasco, vai fazer um assado. Porque queimou, não sei o quê. Porque queimou. A gente também não sabe como é que estava o dia daquele cara. A gente também não sabe o que ele passou para estar ali. Não que o profissional que está sendo contratado para fazer aquilo tenha que toda vez entregar um negócio errado, né? Só que, poxa, o cara sempre acerta. E uma vez ele deu errado... Ele toma, já é crucificado. Já é crucificado. Eu tenho muito e isso não é bem assim. Na minha empresa e nas outras empresas que eu trabalhei como gestor, eu aprendi muito uma situação assim, que muitas pessoas querem saber, quem foi que errou quando algo dá errado? Quem foi que errou? Quem foi que errou? Eu nunca tive isso. Meu pensamento é, aconteceu um problema, Vamos resolver. resolver o problema. Isso aí. Depois a gente vai saber o que aconteceu para que esse erro não se repita. Agora, procurar culpado... É fácil, né? Justificar alguém, óbvio, em qualquer empresa, no mundo corporativo, se você tem que apresentar resultado, se não apresentar resultado, você não vai permanecer ali. Isso é do jogo e é por competência daquele momento, performance, isso é do jogo e o empresário tem que ter essa visão. Agora, resolver problemas, apontar culpados é outra situação. Primeiro você resolve o problema, vai diagnosticar o porquê que isso aconteceu para não se repetir no mesmo erro. Já diz aquele clichêzão também. Errar uma vez, ok. A segunda, tá bom, mas a terceira já é falta de cognição, né? Então, quer dizer... Nem diz o Fogaça, entrar no beco para apanhar 2 vezes, eu não vou, né? Exatamente. Exatamente. Então, é essa história. A gente tem que mudar esses nossos conceitos. E não é que não pode... Fala muito, né? A geração... Como é que é? Mimimi e tal. Não é isso. É cobrar da forma como tem que ser cobrado, de uma forma que dê resultado, mas não somente estar julgando, como bem disse a Cris. Pô, se o cara errou aquele dia, vai saber como é que foi o dia dele, o que aconteceu de manhã, o que aconteceu à tarde, à noite, um problema familiar. Eu gosto muito de uma expressão do Jefferson Firstone, que na empresa dele ele fala, e eu trago isso para mim também, que o problema do meu funcionário, do meu colaborador, não é um problema só dele, é um problema meu. Traz para cá, vamos tentar ajudar. Tem uma história que eu preciso contar para vocês, não sei se dá tempo ainda. Dá, pode contar. Eu não vou falar onde foi que eu trabalhava para não... Mas eu acho que eu nunca contei publicamente essa história. Vamos contar. Mas é uma história muito interessante. Se por acaso os personagens identificados virem aqui, vejam pelo lado positivo. Eu gerenciava uma equipe comercial e um dos meus vendedores, meus representantes comerciais, ele tinha um olho de vidro. E eu me lembro quando eu fui apresentado, ele não acreditava em mim. Tipo, eu era mais um, eu era o terceiro ou quarto na sequência que tinha aparecido lá, sem resultado, enfim. E eu era gestor comercial e jornalismo.
E eu apresentei, olha, nós vamos fazer isso, isso, isso. E ele sentado, assim, me olhando, ele, não vai dar certo. O outro tentou fazer parecido, não deu. Tá, mas agora não é parecido, agora eu que estou fazendo, vai ser diferente. Não, mas eu não acredito. Tá bom, então vamos fazer isso, isso. Não, isso também não vai dar certo, isso aí já, nem tenta aqui, já não vai dar certo. Eu, não, nós vamos tentar de novo, vamos fazer diferente, vai dar certo agora. Vamos fazer de outra estratégia. Ele tá. Mas ele tinha uma desconfiança muito grande em mim. Mas tudo bem, vamos lá. Aí aconteceu isso e tal, e eu me lembro que a postura deles era desânimo total, assim, na equipe. Eles chegavam já se arrastando, aquela história toda. Eu chamei um a um na minha sala e, vem cá, vamos conversar aqui, o que está acontecendo? E eles começaram a abrir, a relatar, né? Olha só, traz para cá esse teu problema, vamos tentar. O que está precisando para tal coisa? Ah, eu preciso de tal coisa. Ah, eu não tenho uma roupa legal, então não me sinto bem para sair de casa. Ok, vamos conseguir uma permuta aqui, que é uma outra característica no meu trabalho, que é legal, que muita gente critica, mas eu acredito que é importante. Vamos resolver isso. Fui resolvendo um a um os problemas deles. E foi passando o tempo, ele se tornou o maior vendedor daquela equipe que eu tinha. E ele tinha um olho de vidro. Ele teve um final de semana, eu tinha acho que quase um ano que eu estava lá, era véspera de Natal, era aquele momento que a gente está ali no meio da tarde já saindo na antevéspera voltamos só na segunda-feira, enfim. Ele, seu Fabiano, posso entrar na sua sala? Eu, claro, mas não precisa de seu, ele me chama de Fabiano, tá, não vou entrar. Eu quero te contar uma coisa, tu foi uma das únicas pessoas que acreditou em mim e que nunca me perguntou por que meu olho é de vidro. Porque isso não me interessa, o importante é que tu esteja aqui comigo, isso é irrelevante. Não, mas eu quero te contar. Eu vou fazer uma coisa pra ti aqui. Ele pegou e fez assim, ele botou ouro de vidro na minha mão. E eu olhei assim, né? Não, esse aqui foi que eu estava no quartel e fui dar um tiro e foi ao contrário lá, a pólvora e veio no meu olho, furou meu olho, eu fiquei sem olho. O olho verdadeiro tá aqui, ó. E esse olho que tá aqui, eu segurando o olho dele. Deu, cara, olha o tamanho da confiança que ele teve devido a um estímulo que eu dei de uma palavra nova, de uma inspiração nova. Eu me lembro que também quando ele me contestava, ele falava que não ia dar certo, eu perguntei pra ele, cara, tu joga em alguma coisa assim, tipo Mega Sena? Eu jogo. Mas eu não vou ganhar, não adianta. Então por que tu joga? Já começa negativo. Acredita. E acredita que a gente vai conseguir. Eu me lembro que aquele ano a emissora que a gente trabalhava, ela ultrapassou todos os recordes de vendas na mesma região, no mesmo local, só mudando a mentalidade deles. Isso não é, o Fabiano é o... Não, cara, é mudar a mentalidade das pessoas, é tentar incrementar nelas de que o poder está nelas, de estabelecer uma meta para fora, de dentro para fora. De acreditar no que ela vai falar, né? De ter embasamento de que tem alguém lá que vai estar dando o suporte para que ele possa, se não der certo, e isso aconteceu muito, vai comigo na reunião, eu vou. Eu fui fui duas, na terceira ele foi sozinho, na quarta ele foi sozinho, e quando viu ele mudou né, uma palavra nova, né? O mindset, mas é a mentalidade dele. Sim. De que ele poderia buscar aquilo que ele queria, né? Vou fazer uma pergunta, tu acha que toda essa, assim, uma pergunta difícil, assim, tu acha que falta um pouco de empatia na sociedade atual e em termos de, não só empatia de acolhimento, mas talvez de estender o braço pro próximo? Falta muito. Falta muito porque, principalmente aqui no Sul, as pessoas não querem saber quanto que elas vão ganhar, elas querem saber quando tu ganha. Elas querem ser mais do que tu. Infelizmente, obviamente eu não estou falando 100%, Sim. mas muita gente... Culturalmente. A gente precisa mudar isso. Em São Paulo, e aqui é pertinho, a 1h10 de Porto Alegre de avião, a mentalidade é que todos possam fazer negócio e todos possam crescer. Aqui, ninguém quer que você seja mais do que ele. Vamos botar defeito naquilo, bem como a Cris falou. Porque mas o streaming TV tem tal situação que não é legal, ou, enfim. Vai fazer uma TV. Vai ver como é que é. Vai lá buscar o recurso, vai tempo, comercializar, vai montar a equipe, vai buscar... profissionais. É difícil. E óbvio que eu estou trazendo de um segmento da comunicação, mas nós temos como sociedade e culturalmente aquela história de que eu não posso ser menos do que você. Quando na verdade todos podemos estar muito bem, se todos nos ajudarmos. O protagonista, de novo,
Ele procura isso, ele quer que todos possam crescer juntos. Se fala muito, eu não sou maçom, nunca fui em reuniões da maçonaria, mas eu admiro, pelo que se fala, que lá um ajuda o outro. Todos têm que estar bem. Sim. E óbvio que não é isso que eu estou querendo construir com protagonistas, mas a mentalidade é meio parecida. Eu quero que todos estejam bem e mais pessoas estejam bem, a ponto que nós todos possamos juntos. Vejam bem, sempre no plural. Nós juntos somos mais fortes. Parece clichêzão de time de futebol, mas é verdade. Se todos nós estivermos bem, todos nós vamos poder ajudar mais pessoas. É uma coisa meio óbvia. Só que como isso começa a questão da política, quando vem né, né, fugiu a polarização exagerada de um lado e de outro. Cara, tem gente boa de um lado, tem gente boa do outro. Não é porque ele é lá de extrema direita ou de extrema esquerda, embora eu considere que o extremo sempre é perigoso, mas o posicionamento de direita e esquerda, tem muito projeto bom na direita, tem muito projeto bom na esquerda, tem muitas pessoas boas na direita, pessoas boas na esquerda, tem muita gente boa no centro-direita, no centro-esquerda, enfim, o lugar que ela estiver, todos nós erramos e acertamos. Aquela história do anjinho de um lado e do demônio do outro, né? Ali, você vai ouvir o anjo, mas você vai errar, é natural, você é humano. Mas tem a frase, né? Nada é tão bom quanto todos nós juntos. É clichêzão, mas é real. É isso. Quando eu falo, as pessoas pensam, mas isso aí é texto decorado. Não é decorado, mas é a realidade. Mas se é clichê... Ninguém vive sozinho, né? Mas Todo se mundo clichê, depende. Por que virou clichê? Tem um livro meu, que é o quarto livro, que é o Pensamentos Óbvios, entre parênteses, que precisamos ouvir de outras pessoas. O óbvio precisa ser dito, né? Sim. Mas respondendo a tua pergunta de forma objetiva, sim, nós temos uma cultura de não suportar ver alguém bem. Tanto é verdade que é aquela história, você vai abrir uma padaria, quem vai comprar o pão nunca é o teu amigo mais próximo, mas quem é o desconhecido. Porque o próximo não quer ver você crescer muitas vezes. Eu não estou dizendo que isso é regra, e comigo, assim. graças a Deus, eu vejo que na maioria das vezes não é assim. Mas quando tem que... É que é aquela história, a gente falava, eu tenho hoje grata satisfação de ter grandes amigos que começaram em relações comerciais, em negócios, e hoje todos esses estão bem. E, inclusive eu pude ter um crescimento, embora ainda esteja caminhando e com muitas dificuldades, tive uma perda muito grande na enchente também, num dos nossos estúdios que nós tínhamos lá, que é essa Motos, que vocês estiveram lá, mas lá nós perdemos um estúdio. Quando alguma coisa a gente conseguiu recuperar, mas foi para mim uma perda muito grande. Claro. E outros reveses que aconteceram, que a gente teve que desembolsar, enfim, é dinheiro, é grana, mas a gente segue lutando, né? Enquanto a gente tem a oportunidade de ter parceiros do teu lado que vão te auxiliar. Não, Fabiano, a gente está junto aqui, porque é muito legal, muito bonito ver uma grande atração, um programa como A Voz do Churrasco. É bonito, é legal, mas você sai do ar por falta de patrocínio. Sim. Como é que fica? Isso é até uma coisa que vocês que trabalharam comigo, eu sempre falava, é legal vir aqui dar entrevista, mas de que forma eu posso te ajudar também? Porque é uma forma de eu estar me promovendo. Sim. Também. Então a comunicação tem esse viés, mas trazendo para qualquer outro setor, a gente tem que se ajudar. Infelizmente, a vida é de dependência de um auxílio aqui, outro auxílio mútuo, ali, né? é mútuo. É uma troca. É a reciprocidade. Mas num casamento você não dá amor pra Cris, a Cris não dá pra André, você vai parar. Vocês vão primeiro deixar de se gostar. Deixar de... Pô, não tá legal pra mim. E a vida, ela é relacionamento o tempo inteiro. Aí vem a expressão do networking, a gente poder um ajudar o outro da forma que a gente tem, com a ferramenta que a gente tem. E cada um tem a sua... Eu falo sempre isso, todos nós temos algo para passar pro outro. Seja o conhecimento. Eu gosto muito de um filme, eu vou tentar lembrar o nome, mas com Justin Timberlake, onde a sinopse do filme é que o tempo é o dinheiro. Tem um reloginho de... ele vende minutos. Daqui a pouco eu lembro o nome do filme. É O Preço do Amanhã. E em determinado momento, conversando com um querido amigo, que faz tempo até que eu não converso, que é o Juliano Zaguirre, a gente falava que, puxa, a gente pode fazer uma escola do tempo, onde o André vai lá ensinar como se faz uma farofa, e quando ele ensina 3 horas para um cara lá como fazer a farofa, ele sabe tocar violão, vai te ensinar a tocar violão, vai te ensinar a mexer no computador, vai fazer uma forma como o tempo fosse a principal moeda. E isso é fato, eu valorizo meu tempo. Sim.
E muitas vezes a gente pode economizar tempo, e não é porque o meu tempo é mais importante do que o teu. Pelo contrário, o teu também é importante. Eu criei um hábito que quando eu vou marcar uma reunião, eu falo, olha, eu tenho 40 minutos. Pode ser 40 minutos? Pode ser. Então, 40 teu, 40 meu. Porque o tempo dele também é importante. O meu tempo e o tempo dos outros é importante. E muitas vezes se resolve no WhatsApp. Hoje nós temos essa tecnologia, né? E até as pessoas, eu quero que as pessoas entendam que não é por chatice nem por máscara, né? Mas é porque às vezes economiza o meu tempo e o tempo dela. O meu tempo é o meu principal tempo é precioso, ativo. E tempo não volta. Tempo é o bem que a gente não consegue recuperar, né? Exato. Passou, e tempo passou. é dinheiro. Não, tempo é dinheiro, mas eu digo, é o bem mais precioso que nós temos. Exato. E se ele for usado pro bem, ótimo. E quando ele é perdido, é um saco. O Nelson Freitas, ator, é humorista, mas ele é muito bem na dramaturgia, de forma geral. O Nelson tem um vídeo, eu pude entrevistá-lo, a gente conversa pelo WhatsApp de vez em quando. Ele tem um vídeo que viralizou, onde ele fala que até cita o Mário Quintana. Sim, do tempo. E que ele fala, né? Imagina se você tivesse, né, o banco do tempo, 86.400 segundos é o tempo que você tem de vida por dia. Mas vamos que você tivesse 86.400 reais todos os dias numa conta. Você faria de tudo para gastar. Não ia deixar, sabendo que à meia-noite zera esse tempo e entram mais 86.400. Você ia querer deixar perder algum real desses centavos? Nunca. E o tempo é a nossa vida. Cada segundo que passa, ele não volta mais. Se acabar, perdeu. Não usou bem, perdeu. É uma baita analogia. Eu gosto de utilizar ela porque eu mudei os meus comportamentos, acredito eu, para melhor depois disso. Inclusive, na questão de saúde, né? Muitas vezes eu não me priorizei e tive um problema de saúde grave. Hoje eu valorizo o meu tempo. Não interessa, eu todos os dias eu tenho que tirar os meus 40 minutos que eu vou lá esquecer do mundo e vou ficar fazendo a minha atividade física. Porque, mas eu tô perdendo 40 minutos na esteira, na academia. Não, eu tô ganhando 40 minutos de vida que vai me dar mais, sei lá quanto lá na frente. Verdade. Então, quando a gente começa a pensar na questão do tempo de vida da gente, eu vejo, puxa, eu não posso perder tempo. Por isso que muitas vezes pode parecer antipático, mas, puxa, por que você frequenta aquele lugar se você não gosta? Porque você vai gastar o teu tempo com uma pessoa que infelizmente não te agrega. Não tem porquê, é o teu tempo. Você vai dizer, não dá, não vou, não tem como. Ou fazer aquilo que a gente não quer, fazer para agradar o outro. Não. É fazer porque você vai de coração, que você vai estar lá investindo na tua vida, ganhando algum conhecimento, ganhando uma risada, ganhando um abraço, um carinho. Mas é valorizar o tempo. Acho que o segredo da vida, eu acredito que o segredo da vida é valorizar o nosso tempo. Parece ser óbvio, sim, e é óbvio, mas é a principal regra. É a gente não perder tempo. Às vezes, no estresse do dia a dia, eu adoro lavar louça quando tem. Não no frio. Embora tenha máquina de lavar louça. Minha esposa briga comigo, no bom sentido. Quando eu tô lavando, ela, mas tem a máquina de lavar ali. Não, mas deixa aqui, porque ali ali às vezes é o momento de... Tem gente que fala, medite. Meditar não é ficar naquela posiçãozinha assim. Você pode meditar lavando a louça, lavando roupa, no banho. É o momento em que você silencia a mente, é meditação. Compartilho contigo desse momento. Para mim é um momento que eu paro, às vezes, meia hora para descarregar tudo e parece que vai pela pia mesmo. O pastor Cláudio Duarte fala aquela também, né, daquela brincadeira com os casais, que quando o marido tem só 2 caixinhas, né? E aí ele brinca que tá na frente da televisão lá, passando os canais sem prestar atenção, é um momento dele de concentração, tá na caixinha dele. De meditação. Você pode meditar em qualquer lugar, a qualquer hora, valorizando o teu tempo, não é perder o seu tempo de qualidade. Tempo de qualidade. É isso. Cristiane, temos presentes, né? Nós tivemos um tempo de qualidade aqui hoje, né? Pô, que legal, obrigado. Bom que vocês gostaram, né? Fabiano, foi muito legal, como sempre, ouvir sua história, conhecer um pouco mais a sua história. Então, para nós é uma honra ter você aqui. Nosso padrinho, né? Nosso padrinho. Fico lisonjeado. E nessa nossa nova etapa do programa, é muito simbólico de estares aqui. Legal. Não foi assim. Não foi premeditado, não foi assim algo. Não, tem que ser ele. E isso é o mais legal, porque tu estares aqui representa muito para nós, legal, né? Para Voz do Churrasco. Então,
Fica o nosso agradecimento Eu aqui. fico sempre muito orgulhoso de ver, sempre que aparece para mim, eu faço questão de assistir, quando não aparece eu busco para assistir o programa, já vários amigos passaram por aqui, e eu gosto muito de estar assistindo e ver o quanto vocês também evoluíram na comunicação. A Cris já tinha isso, né, muito também na versão dela de psicóloga, enfim. E você também, né, André? Vamos melhorar no sempre. comercial, mas é legal ver a evolução e ver o sucesso de vocês. Fico Obrigado. sempre muito Ainda honrado. tem muito que melhorar e estudar. E estudar. pra Esse é o segredo, nunca melhorar achar que mais. tá pronto. Não, Porque jamais. A gente chegou até aqui fazendo o que podia com aquilo que a gente tinha. Mas agora a gente sabe que para ir mais, a gente também precisa buscar mais conhecimento, mais Exato. estudo e aprimorar, porque não pode parar. Pode Exato. achar que tá bom. Sempre Porque aprendendo. se não achar que tá bom, a gente vai estagnar. Olha aí, ó. E a gente tem nossos patrocinadores. Olha que então, legal, que hein? presenteiam Pro os teu nossos churrasco. Obrigado, Zinho obrigado. com a linha todo churrasco aí pro Olha aí. nosso amigo Fabiano Brasil pro Obrigado, churrasco. querido. O Fabiano é um entusiasta do churrasco. Tem presente Verdade. da El Capitã, tem presente da eu me Barão atrevo, também né? aí. Tem presente da Barão também? Eu abro agora? Ou preciso abrir? Posso fica abrir? à vontade. É. né? tudo Até para seu. mostrar aqui o que eu tô ganhando. E como você vai ter churrasco essa semana, que a gente já tá sabendo aí dos amigos da escola. É verdade. Olha aí, Toda ó. semana tem. Cara de caça. Ah, mas até o carvão. Não, aqui é o kit completo aí, ó. Olha que maravilha. Kit Pô, do aqui, ó. churrasco. Vem até aqui, Deixa eu ó. pegar esse aqui. Vou mostrar aqui a farofa. Mas às vezes se der um acidente é legal, que daí viraliza. Você falando bonitinho, ninguém vai assistir. Agora derruba alguma coisa pra ver. Sim, paga o mico, né? Paga o Paga mico. o mico na frente das Olha aí, câmeras. pô, que legal, hein, gente. Obrigado. A doutora Vanessa que vai adorar aqui, viu? Ela é fã das farofas de vocês. Aliás, uma vez eu ganhei uma farofa de vocês no... Acho que foi na Expo Churrasco, eu acho, né? Olha, erva mate também da Barão, maravilhosa. Obrigado, gente. Pô, amassei toda aqui, ó. Não, isso Tem é... mais coisa aqui. Tem Ah, mais coisa. Meu Deus, olha aqui, ó. Não parou. Geleiazinha aí ainda pro Ó, churrasco. geleiazinha, ó. Churrasco ficar aí, ó. Completo aí, ó. Muito obrigado. Da El Capitã. E o carvão cardecaça. Vou ajeitar bonitinho aqui, peraí. Bota de ladinho. Gentilmente. Aqui, ó. É lá do Tá pra Brian. baixo, tá? Obrigado pelo carvão. Tem um carvão, não vou mostrar aqui pra mim. Deixa eu agradecer, então, Obrigado. o nosso patrocinador. Aí o Fabiano bota... larga o arroba pra gente aí colocar... Vai estar aqui embaixo. Vai estar aqui embaixo, Fabiano Brasil Oficial. Pô, o streaming também. O streaming, legal você falar que o streaming agora ele tá em qualquer TV do mundo inteiro, através do seu aplicativo próprio. É só botar na loja ali dos aplicativos iOS, de o qualquer TV. Android. Android, iOS no celular, Samsung, LG, Sistema Roku, Google TV, Apple, qualquer sistema. Que legal. Todos Parabéns. eles. Bota Pô Streaming TV, na verdade só bota Pô STR, já aparece, baixa no teu celular, na tua TV, assiste no mundo inteiro a programação 24 horas por dia lá do Pô Streaming TV, além da Soul TV, canal 160, 15 da RB TV na Serra Gaúcha, no YouTube, né, Pô Streaming TV, e enfim, qualquer lugar do mundo. Que legal, hein? Legal. Que legal. Bacana. E no Instagram, Fabiano Brasil Oficial. É isso aí. Exatamente, esse aí é o do Fabiano. Para vocês que ficaram conosco aqui, mais um episódio, nos sigam no Instagram, nos sigam no YouTube, compartilhem, nos escutem no Spotify também, a gente sabe que tem muitos ouvintes, o pessoal tá dirigindo, tá nos ouvindo no Spotify. E eu gostaria de agradecer as marcas que estão sempre conosco, El Capitã, a melhor farofa do Brasil, Zinho com a linha Todo Churrasco, Barão Erva Mate Chás, há mais de 70 anos ao lado do Gaúcho, Asiano, o melhor restaurante asiático do sul do Brasil, Eli Couros, melhor em artigos em couros, Marcelo Bolinha, referência em carnes e linguiças artesanais, Dom Cássio Laimen, facas com alma, faltou Clínica ali perto, nosso amigo Lucas lá, Carvão Carne Calma, tem... E sem TP, hein? Que loucura. Ele faz, Sim. ele decora, ele sabe. Carvão Cara de Caça lá do nosso amigo Brian. Feito pela nossa gente. Calma, vou chegar lá. É que eu não lembro todos, né, o André? Borrússia, feito pela nossa gente. Um abraço, Toy, um abraço lá, toda a família Borrússia, que é um case de sucesso aí na nossa história gaúcha, no mercado de suínos ali no litoral. Bom, faltou mais alguém, Cristiane? Olha, Hoje eu ia engatar primeiro e ia todo mundo reto e direto, velho. acontece, eu te corto às vezes. Tá tudo certo, até é a pra vida. poder voltar à nossa naturalidade. Gostaria de agradecer o pessoal dos estúdios Combo aqui, que está conosco, o Gabriel, hoje no comando da nossa mesa e das nossas câmeras. E, enfim, Fabiano, muito obrigado. Obrigado, irmão. Pelo Obrigado teu tempo, que a gente sabe que é precioso. Obrigado. Ganhei tempo hoje aqui com você. Ganhei tempo. Sempre uma aula, sempre muito bom te ter conosco, assim, ouvir tuas histórias inspiradoras, que sirva de exemplo para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Obrigado, André. Obrigado, Cris. Sucesso. Conta sempre comigo. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Pessoal. E obrigada a todo mundo e até um próximo. Um grande abraço.